O falso eu que controla a sua vida. Você não é quem você precisou se tornar para sobreviver. Você não é essa máscara. Então, se você caiu nesse vídeo, fica até o final do vídeo que você vai entender mais sobre esse falso eu. E eu preparei aqui para falar com vocês um roteiro em 7 blocos para a gente discorrer mais sobre esse assunto. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A maior mentira da sua vida não foi algo que te contaram. Foi alguém que você precisou ser. Você não nasceu inseguro. Você foi treinado para agradar. Cada briga, crítica, silêncio ou desprezo construiu uma versão sua. Essa versão não era você, era um escudo. Vou dar um exemplo. Se você nasceu e cresceu dentro de um lar narcisista, com muitas brigas em casa, pai ou mãe narcisista, brigas constantes entre pai e mãe dentro de casa, sem muito vínculo emocional com os seus pais, com a sua mãe. Você não se sentia que você era visto dentro desse ambiente. Cara, você começou a criar uma armadura, um escudo para poder sobreviver a esse lar, que era cheio de briga, que era um lar instável emocionalmente. Então você começou a projetar uma persona, um personagem, realmente, para poder sobreviver a essas circunstâncias. E como que esse escudo ele se manifesta hoje em dia? Você olha para o chão, você não é uma pessoa que olha nos olhos das pessoas. Você olha para o chão, você evita conflitos, você antecipa expectativas alheias, você criou uma habilidade para você ler o ambiente, se tornou uma habilidade, se tornou uma skill sua, ler o ambiente, a expressão das pessoas. Você tem essa sensibilidade. Porém, isso virou um hábito automático. Você não cresceu, você se escondeu. E isso é brutal. Isso é brutal. A consequência, como isso destrói a sua vida. Você não escolhe mulheres, você implora por validação. Você está todo o tempo pedindo permissão para você existir. Você não consegue lidar com a rejeição. Você não consegue ser autêntico, ser você mesmo. Porque você está identificado com essa máscara que você criou, muitas vezes lá da sua infância. Foi algo foi algo que veio vindo, né? Então você criou essa máscara para você poder sobreviver e você foi consolidando essa máscara com o passar dos anos. E também você foi crescendo sem aquela solidez emocional de ser você mesmo, como ser autêntico. Porém, você não teve isso. Você teve que colocar uma máscara para você poder sobreviver. Então, você não tem essa liberdade emocional. Isso talvez é algo que veio lá da sua infância, cara. É algo que você precisa olhar. Você não fala. Você edita sua alma para não incomodar. É ou não é que você já se pegou performando na frente de pessoas, mulheres? Tudo isso para se adaptar, se moldar, porque você foi ensinado a ser assim, a sair de dentro de você para ser amado, a criar um eu além daquilo que você é. Você foi ensinado a merecer amor. Você foi ensinado que amor é algo que se merece, que se conquista. Isso é uma mentira também. Você não vive, você administra a própria aparência.
Você não é autêntico. Você só está todo o tempo se preocupando com a aparência das coisas. Como que você está parecendo? Como que estão te enxergando? Em vez de simplesmente ser autêntico. E isso não é falta de coragem, tá? É excesso de prisão. Qual que é a raiz disso? O trauma invisível. Aqui você toca a criança não quer amor. A criança quer pertencimento. Ela sacrifica a verdade para não perder o lar. Olha isso, como para uma criança ter um lar onde é um lar amoroso, com pai e mãe que não estão todo o tempo, ora, brigando, discutindo e tendo brigas horríveis, onde o seu pai e a sua mãe eles têm conexão emocional com vocês, onde tem presença. Olha como é importante para uma criança. Então a criança ela prefere sacrificar a verdade de quem ela é por essência, cara, para não perder o lar. O que que significa? Para não perder a aprovação dos pais, porque isso para uma criança é importante, para ser aceito. Para uma criança isso é muito importante, cara, ser aceito, pertencer. E se você sente isso hoje em dia, que você precisa ser aceito e pertencer, que isso é uma mentira hoje em dia. Não é mais verdade. Por quê? Porque você não é mais uma criança. Você já é um homem. Só que se você ainda sente isso, é lá da sua criança. Porque ela não foi aceita, ela não foi vista. Então a criança prefere sacrificar a verdade da sua autenticidade para não perder o lar. Então ela cria máscara. Olha que brutal. Olha que brutal. E qual que é o preço disso? É a própria identidade. Você perde a identidade. Ainda lá na sua infância. A criança que você foi está vivendo a vida do adulto que você virou. O que eu acabei de dizer, que é uma mentira. Se você sente todos esses sintomas hoje em dia, que você precisa de aprovação das pessoas, que você precisa ser visto, é uma mentira. Por que é uma mentira? Pelo simples fato de você não ser mais uma criança. Isso é importante? Isso, de fato, é importante? Sim, mas somente quando você é criança. Quando você não é mais criança, quando você passa a ser um homem adulto, né? Claro, se você teve toda a base necessária ali quando você era criança, essas coisas você não sente mais isso, essas coisas não passam mais pela sua cabeça. Só passa pela sua cabeça todos esses sintomas de querer validação, de querer ser visto, se você não teve isso lá na sua infância. Cinco. A virada. O momento do espelho. O falso eu não morre quando você o odeia. O que é o falso eu? É essa máscara que você criou para sobreviver. Só recapitulando para você não se perder. Para ficar muito claro para você, tá? Ele morre quando você o vê, quando você entende, quando você enxerga. Quem você seria se não precisasse agradar ninguém? Você já se perguntou isso? Cara, quem eu seria se eu não precisasse agradar pessoa nenhuma? Eu aposto que seria um cara incrível, muito foda, que você nasceu pra ser. Seis. Integração. O que fazer agora? Observar a rigidez. Que rigidez? Aquela rigidez que é como se fosse a proteção desse garoto, que não foi visto, que não foi
que não teve conexão emocional com seus pais, com a sua mãe. Não tenta mudar isso. Apenas observa com consciência. Sente a emoção no corpo. Não foge. Fala a verdade, mesmo tremendo. Pequeno choque diário. Faz algo que você não fazia. Uma microtransgressão autêntica. Eu não sei o que é isso aqui, tá? Isso aqui eu também não sei. Não é tudo que parece aqui que eu sei, né? A liberdade começa quando você faz algo que o velho você jamais faria. O que isso quer dizer, cara? Fale não, cara. Fale não. Fale não com firmeza, com postura. Eu sei que é difícil. Se você tá passando por isso e tava nessa situação, eu sei que é difícil. E fique em silêncio quando alguém esperar uma resposta sua. Quando alguém esperar uma resposta sua, fique em silêncio. E você tem o direito de ficar em silêncio, porque o silêncio é um direito seu. E fique em silêncio, não com consciência pesada, porque isso que vai acontecer, né? Se você está vivendo isso, você vai ficar com a consciência pesada, mas não tem nada de errado, você simplesmente não quer responder. Você simplesmente preferiu ficar em direito, em silêncio, que é um direito seu. Diga não com firmeza. Comece a fazer essas pequenas coisas. Um não com firmeza, um silêncio quando alguém espera uma resposta sua imediata. Sete. O fecho. A sentença. Você não nasceu fraco. Você foi condicionado a desaparecer. Agora, ou você mata o velho eu, ou morre com ele. Quando ele diz matar o velho eu, não é matar literalmente o velho eu. É você colocar consciência. Porque isso é uma sombra. É você colocar consciência nisso. Descer até essa sombra. Enxergar essa sombra. Enxergar esse velho eu. Essa máscara. Como que surgiu. Por que surgiu. Olhar e se desidentificar. Isso é matar. Né? E também não acontece de um dia para a noite. Porque uma coisa é você entender e uma coisa é o seu corpo entender. Você precisa descer da sua mente para o seu corpo. Porque se também você está vivendo isso, você está muito mental, não é? Então, se você sentiu isso, cara, você já começou esse processo. E o próximo vídeo que eu vou te trazer aqui vai te doer mais ainda. Não para te matar, não para te castigar, mas para te libertar. Até rimou. Estamos juntos nesse caminho aí, né? Então, tamo junto e vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.